E aqueles barris amarelos de radiação que você vê por aí nas usinas nucleares, o que tem dentro dele? Primeiro vamos lembrar o conceito de decaimento radioativo na física. Pensa comigo o seguinte, vamos lá, bem didático. Você tem um núcleo atômico que eu coloquei ali na tela. As bolinhas vermelhas são os prótons e as verdes são os nêutrons, é o que compõe um núcleo atômico. Agora imagina que eu vou pegar esse núcleo e vou colocando mais bolinhas vermelhas, verdes, e ele vai ficando cada vez maior, igual está ali no centro da tela. O que vai acontecer? Esse núcleo atômico ele vai ficar muito grande, ou seja, ele vai ficar muito instável. Pensa igual eu sempre falo para os alunos numa bola de argila. Você faz uma bola ali de barro pequenininha, ela é estável, tá tranquilo ali. Mas você vai aumentando o tamanho dela, ela vai começando a perder pedaços por instabilidade. Então esse é o decaimento radioativo, é aí a origem da radioatividade, que é um núcleo de um elemento químico muito grande que ele começa a emitir energia, ou seja, ele começa a perder pedaços. E basicamente aqui nos nossos estudos, existem 3 tipos de decaimento radioativo que nós vamos ver aqui, que é o quê? O decaimento do tipo alfa, do tipo beta e do tipo gama, que está aí na tela para você. Vamos dar uma revisada em cada um deles. O que é o decaimento radioativo do tipo alfa? Então pensa, eu tenho um núcleo lá na tela ali que você está vendo, e ele é muito grande, ele é instável. E aí o que acontece no tipo alfa? No tipo alfa, esse núcleo ele vai emitir 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, ele vai emitir um núcleo de hélio. Esse núcleo de hélio ele vai ter certa energia na liberação, e aí vem a radioatividade que vai penetrar lá nos teus tecidos e te causar problema. Eu trouxe aqui para você, ali na tela, o decaimento radioativo do urânio 238. O urânio 238 ele sofre decaimento radioativo. O que isso significa? Ele vai se transformar num outro elemento químico, que é o tório 234, que está do outro lado da seta ali. Nesse processo, ele vai emitir um núcleo de hélio, que é o que também está ali na tela para você. Esse é um decaimento radioativo do tipo alfa. Existe a liberação de 2 prótons e 2 nêutrons nesse processo, e o elemento ali, que nesse caso é o urânio, se transforma em outro elemento que é o tório. Mas existem outras transformações do tipo beta, não é só do urânio, tá? Não esquece que se você curtir esse vídeo, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis aqui a falar mais sobre radiação. Se você acessar aqui no primeiro comentário fixado, tem alguns cursos de física, de matemática, de cálculo, etc. E você também pode ser membro do canal agora. Você ganha com isso prioridade nos comentários e principalmente aulas exclusivas para membros, de uma forma muito mais aprofundada para você que curta ciência. Mas se você só puder curtir o vídeo, já vai me ajudar muito. Vamos lá para o próximo decaimento que a gente tem que falar, que é o decaimento do tipo gama. O engraçado é que nesse decaimento do tipo gama não existe liberação de partículas, mas sim de uma onda eletromagnética. Então, de volta, a radiação vem de um núcleo muito grande que é instável e nesse caso aqui específico não emite partículas igual a radiação alfa que emitiu o núcleo de hélio. Ele emite uma onda eletromagnética, uma onda do tipo gama. Nesse caso aqui eu trouxe para você o cobalto 60 tendo decaimento radioativo para o níquel 60 e emitindo uma radiação eletromagnética do tipo gama. Esse tipo de radiação é extremamente penetrante. Essa aqui realmente causa muito problema para a gente. Por quê? Porque tem uma energia muito grande que pode alterar o teu DNA quando entra em contato com você. Eu trouxe aqui um outro exemplo da radiação do tipo beta-. Beta- é o decaimento radioativo onde você tem ali, olha, eu coloquei para você na tela. Lembra que o nêutron é o verde? No decaimento do tipo beta-, esse nêutron que está ali no núcleo, ele vai se transformar num próton, ou seja, no vermelho. Nesse processo todo, ele emite um elétron e um antineutrino. Então, eu trouxe ali para você o decaimento do carbono 14, que é aquele material usado para datação radioativa. Ele vai decair radioativamente e vai se transformar em nitrogênio 14, e nesse processo ele vai emitir um elétron e um antineutrino. Então, nesse processo, você também tem liberação de energia que também pode ser ionizante, significa que pode causar alteração no teu corpo. Eu trouxe aqui para você o que barra cada tipo dessas radiações. As radiações do tipo alfa, veja ali no desenho, ó, ela é parada pelo papel. Um papel, uma folha de papel do teu caderno aí, do que você estuda, se você jogar uma radiação do tipo alfa, ela não vai conseguir passar. Ela não é tão penetrante assim. Já a radiação do tipo beta, ela passa pelo papel e passa pelo teu corpo. E ela só vai ser parada por uma chapa de alumínio. Então, ela não consegue passar pelo alumínio.
Tudo que é mais fraco do que isso, ela vai conseguir passar inclusive pela tua pele. Aí tá um problema. Radiação do tipo beta pode ser ionizante e pode causar problemas para as tuas células. Radiação do tipo gama, como eu falei, é a mais forte de todas. Ela passa pelo papel, passa pelo alumínio, passa pela tua pele. Ela só vai parar com chumbo. Isso é muito importante porque quando você ouve falar de radiação, geralmente você ouve falar sobre proteção com chumbo. Então, quando você vai fazer exames ou até mesmo os materiais de usinas nucleares são protegidos com chumbo, a gente já vai ver em seguida aqueles barris. Então, vamos relembrar lá o conceito de uma usina nuclear. Uma usina nuclear funciona como? Eu coloquei até ali no quadradinho azul que está ali. Você tem lá uma piscina e no fundo dessa piscina lá da usina nuclear, você coloca um elemento que vai emitir radiação. Muito utilizado é o urânio que a gente acabou de ver ali. Então ele vai liberar energia, vai ter decaimento radioativo. Esse decaimento radioativo gera um aquecimento daquela água que está ali. Esse aquecimento gera vapor de água. Esse vapor de água sobe, vai girar uma turbina e aí você gera energia elétrica. Então você utiliza o urânio para que ele aqueça a água, gere vapor de água, gire a turbina e gere energia elétrica. Nossa, Denis, mas isso parece muito uma usina termoelétrica. Exatamente, é a mesma coisa. Só que qual que é a diferença principal? A usina termoelétrica não utiliza urânio, ela utiliza carvão. Carvão mineral, né? Então você queima o carvão mineral também para aquecer a água, gerar um vapor de água que vai gerar uma turbina que vai gerar energia elétrica. Então o princípio de funcionamento é o mesmo, porém o que gera a energia é diferente. Na usina termoelétrica é o carvão mineral, emissão muito grande de substâncias do efeito estufa, e na usina nuclear você utiliza o urânio. Então é basicamente a mesma coisa. Quando você vê uma usina nuclear saindo lá fumacinha de cima dela, não tem nada radioativo ali. Aquilo é simplesmente vapor de água que está saindo lá da piscina, do que foi aquecido lá e que girou lá o equipamento para gerar energia elétrica. E aí o que acontece? Depois de um tempo, esse material radioativo ele vai parar de ser produtivo, ele vai perder a energia dele. E aí você entra lá no RAA, que são os rejeitos de alta atividade. Esses materiais que devem ser protegidos. Por quê? Porque essa radiação ela não vai parar quando você tira ali da piscina. Ela vai continuar sendo emitida. Então você vai ter que cuidar desse projeto aí. Aqui tudo que você vai ver em sequência é do meu amigo Rômulo Pacheco, esses desenhos. Muito obrigado lá do Mundo Estranho. Vou mostrar aqui, ó. Tem até o Homer ali, né? Ali tá dentro de um reator nuclear. Então o que acontece? Ali no reator nuclear você tem aquela piscina, ó, tá vendo, com água. Tá vendo ali no centro do reator nuclear, perto do Homer, que você tem ali umas barras verdes? Então ali que tá o cilindro com urânio. Até tem uma seta saindo ali, que é o rejeito de alta atividade. É esse urânio que tá ali dentro que vai sofrer decaimento radioativo, vai liberar partículas, liberar pedaços do seu núcleo, vai aquecer a água que vai gerar lá a turbina, vai gerar energia elétrica. Beleza, mas o nosso interesse aqui é com os rejeitos. Esse material vai funcionar mais ou menos durante 1 ano até 3 anos e daí ele vai perder a energia e ele precisa ser retirado. Por quê? Porque ele vai continuar emitindo radiação e ele tem que ser colocado num lugar especial. Para esse tipo de rejeito que saiu lá do núcleo, do core da usina nuclear, é construída uma piscina. Essa piscina, ela tem que ser especial, ela tem certos elementos químicos ali que vão tirar essa radiação. Não vai cessar a radiação porque você não tem como desligar a radiação. Isso é uma coisa importante. Não tem como você desligar a radioatividade desse tipo aí. Então o que acontece? Eles pegam lá aqueles materiais de alta radioatividade, lá o RAA, e colocam dentro dessas piscinas. Mas, Denis, quanto tempo que isso vai ficar aí? Cara, pode ficar aí durante 100, 200, 300 anos. O objetivo sempre é que depois daí, quando baixa a radioatividade, você transfira isso para uma reserva geológica. Você vai jogar em algum lugar que vai ser protegido pela terra mesmo. Então, essa é a primeira parte. Tudo que sai do core lá, do centro da usina nuclear, vai para essas piscinas aí. Então, não está ainda dentro do barril, tá vendo? O que acontece? Não tem só esse tipo de rejeito. O cara que trabalhou lá na usina, ou até as peças do reator que tiveram contato com o urânio, elas também vão estar radioativas. Só que elas não são de alta periculosidade. Então elas são chamadas de RBA, que são os rejeitos de baixa atividade, e RMA, que é rejeito de média atividade. Então,
Tudo que teve contato com a radiação lá do reator ou as pessoas, elas também vão estar, de certa forma, entre aspas, contaminadas, mas numa quantidade muito baixa. Veja ali na setinha que os rejeitos de baixa atividade, simplesmente se você lavar ele numa máquina, já vai ter lá num processo químico, você já vai ter limpo, já vai ter tirado a radiação. As peças que vêm de dentro do reator, efetivamente, que são os rejeitos de média atividade, eles não tem como você descontaminar. Então, o que eles fazem? Eles pegam e colocam dentro do barril metálico, que é feito tem concreto por dentro dele. Então, veja que tanto os materiais como, por exemplo, óculos, luva, touca, capacete, qualquer coisa dentro da usina, depois de um tempo, vai ser lavado e vai ser colocado dentro daquele barril. E as peças que tiveram contato lá com o urânio também vão para dentro desse barril. Então, dentro desses barris metálicos, o que você tem? Você não tem lá o urânio propriamente dito, você tem o resto, que são as peças, são os óculos, são os equipamentos que as pessoas utilizaram. Dentro desse barril, igual você vê ali na seta, ele tem uma proteção de concreto. Lembra que a gente mostrou lá no começo radiação do tipo alfa, beta e gama, que algumas delas só paravam com chumbo, outras paravam com alumínio. Algumas delas também vão parar com concreto. Então, você protegendo com concreto, você vai ajudar a não emitir tanta radiação. E aí sim você vai lá e faz um depósito intermediário, que são esses barris lá todos colocados num lugar só, que são ali os rejeitos de média e baixa atividade. E aí o que acontece? A longo prazo, você tem que ter um depósito geológico, porque pensa nas usinas brasileiras que nós temos aqui de Angra. Um dia, talvez, elas vão deixar de funcionar por algum motivo, politicagem, qualquer coisa do tipo. E onde é que a gente vai jogar todo aquele material radioativo? Beleza, eles estão lá na piscina, eles estão lá nos barris, mas depois de um tempo, isso vai continuar emitindo radiação por milhares de anos, talvez. Então você tem que construir um depósito geológico. A Finlândia é muito desenvolvida nisso, que é o quê? Você simplesmente criar uma caverna, criar alguma montanha que você consiga colocar esse material dentro. Então veja ali que tem a sequência do rejeito, o rejeito vitrificado, vai dentro para o aço carbono, dentro do carbonite, e aí colocado dentro de um poço, que daí vai virar lá o teu depósito geológico. O objetivo é que você nunca mais tenha contato com esse material. O cuidado que você tem que tomar, obviamente, será que é uma área que tem muito terremoto? Porque se tiver isso, pode ter vazamento de radiação. Para onde você joga esse material? É uma coisa muito interessante, né, de se pensar. E aí você tem uma foto desses barris. Então, de volta, agora você sabe o que tem dentro. O que tem dentro? Não tem o urânio propriamente dito. Tem o material que teve contato com urânio. Tipo as peças do reator, as luvas, as roupas, tudo que as pessoas utilizaram. Então, basicamente, essa é a nossa explicação sobre radiação e os barris. Valeu, obrigado, curta o vídeo e tchau.